Simbora seguir com a nossa leitura. Hoje nós leremos os capítulos 15 a 17 do livro de Êxodo, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. O Cântico de Moisés. Então, Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus do meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da tua majestade, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu ardente furor, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como uma parede. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo dizia: Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo até ficar satisfeito. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas sopraste o teu vento, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor leal, conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvirão e estremecerão. Angústia se apoderará do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficarão aterrorizados. Os poderosos de Moabe serão tomados de tremor. Os habitantes de Canaã se desesperarão. Terror e medo cairão sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então, Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas de Mara e de Elim. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo, então, começou a se queixar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto a aquelas águas. Capítulo 16. O maná e as cordonizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. No 6º dia, trarão para preparar o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês se queixem a nós? Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar, 1 gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram conforme o gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois, quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia, recolheram o dobro, 2 gômeres para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso sabático, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem ficou cheio de larvas. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no chão. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés:
Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou a aquele pão maná. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: O Senhor ordenou o seguinte a vocês: recolham 1 gomer de maná e o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e ponha nela a medida de 1 gomer de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas do testemunho, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O gomer é a 10ª parte de 1 efa. Capítulo 17. Água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar em lugar, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? O povo, porém, estava com sede naquele momento e queixou-se a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. O Senhor respondeu-lhe: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Chamou a aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e o puseram à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como memorial e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-o: o Senhor é a minha bandeira. Ele jurou: por causa da mão levantada contra o trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E assim nós encerramos então mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Te espero aqui no próximo áudio para a gente dar prosseguimento juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!